Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa última aula a gente falou a respeito da posição que existe entre ponto e uma circunferência. Então a gente foi lá, a partir de uma circunferência, a gente posicionou um ponto. O ponto poderia estar sobre o centro, poderia ser um ponto interno, poderia ser um ponto externo. A gente discutiu todas essas possibilidades e como a gente fez para descobrir se esse ponto é interno ou externo. Hoje, nós vamos discutir a ideia da posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Então, se a gente está trabalhando a ideia de posição relativa, né, posicionar, a gente precisa de uma comparação. Ou seja, se eu tenho uma reta e eu tenho uma circunferência, de que forma que a gente pode apresentar isso? De que forma que isso pode aparecer nas nossas situações? Então, vamos lá. Quando a gente pensa numa circunferência, toda circunferência, a gente tem a ideia do centro da circunferência. Então, aqui eu tenho o centro da circunferência. A gente sabe que toda distância que vem do centro até a circunferência, isso daqui para a gente é o raio da circunferência. Então, da mesma forma que lá no outro a gente comparava o raio, aqui a gente também vai ter que usar essa comparação para verificar essa ideia da distância que tem entre ponto e reta. Bom, o que mais que dá para a gente perceber? Nós temos três situações, nós temos três possibilidades de comparar uma reta e uma circunferência. Quais são essas possibilidades? A primeira dela é a gente passar uma reta por aqui, por exemplo. Lembrando, né, que uma reta é algo que não tem começo e não tem fim. Então percebam que essa reta ela veio do infinito e ela está indo para o infinito. Ou seja, ela não tocou em nenhum ponto da circunferência. A gente fala então que essa reta é uma reta externa. Por quê? Porque ela não toca em nenhum ponto da circunferência. Considerando que ela veio do infinito e vai para o infinito, pode acontecer isso daqui. Uma outra situação que a gente pode ter é uma reta. Lembrando que veio do infinito, ela vem, toca num único ponto da circunferência, olha lá, ela toca num único ponto e vai embora para o infinito. É possível tocar num único ponto? É. Isso daqui é o que a gente chama de reta tangente. Então, o que é uma reta tangente? Reta tangente é aquela que toca em um único ponto da circunferência. Está aqui. E a última situação que a gente pode ter é quando a gente passa uma reta e essa reta, ó, ela cruza em dois pontos da circunferência. Essa reta é o que a gente chama de reta secante. Então, quando uma reta cruza em dois pontos da circunferência, é uma reta secante. Então, são as únicas três possibilidades que a gente tem. Ou a reta ela é secante, toca em dois pontos. Ela é tangente, toca num único ponto. Ela é externa, não toca em nenhum ponto. Impossível a gente ter qualquer outra situação além dessas três que a gente está trabalhando. Pensando nisso, como que a gente pode verificar, como que a gente pode perceber que tipo de reta que a gente tem? Ou seja, se ela é tangente, se ela é secante, se ela é externa. A gente vai trabalhar com a ideia de distância entre ponto e reta. Então, se a gente trabalhar a distância entre um ponto, que ponto seria esse? O centro. E a reta, a gente vai saber o que acontece com essa reta. Então, é isso que nós vamos fazer para determinar qual é o tipo de reta que a gente tem. Então, nos próximos slides, a gente vai falar um pouco a respeito de cada uma delas e que distância que a gente precisa ter. É claro que, olhando para cá, a gente já consegue perceber o que está acontecendo, né, em relação à distância. Quanto maior a distância, a reta está ficando externa. Aqui ela está passando sobre a circunferência. Então, a gente tem o relacionamento com o raio. Então, vamos ver isso na prática, como é que funciona. Só que antes disso, vamos pensar lá naquela ideia entre ponto e reta, distância entre ponto e reta, que quando a gente estava trabalhando a ideia de geometria analítica, a gente discutiu sobre isso. Então, vamos supor que eu tenho um ponto P qualquer, esse ponto P existe um x do ponto e um y do ponto. E a gente quer calcular a distância até uma reta R qualquer. Lembrando que para a gente calcular a distância entre ponto e reta, a equação da reta precisa estar na sua forma geral. Então, como é a forma geral de uma reta? Ax mais by mais c igual a zero. Então, percebam que eu tenho um ponto e tenho uma reta. O ponto para a gente vai ser o centro. Então, o ponto na ideia aqui de comparar com uma circunferência vai ser o centro da circunferência. A reta vai ter uma equação, porque ela não tem começo e não tem fim, ela é determinada pelos infinitos pontos. Então, como que a gente calcula a mesma distância entre um ponto, que no caso eu vou usar
o centro e uma reta que passa em algum lugar. É só fazer o módulo de A, x do ponto, mais B, y do ponto, mais C, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a partir da equação da reta, na sua forma geral, e a partir do ponto que para a gente é o centro, a gente consegue calcular a distância entre o ponto e uma reta. Então, isso aqui foi só uma revisão do que a gente já fez para a gente perceber o que a gente precisa fazer. Então, a gente calcula a distância entre ponto e reta. Calculou a distância, a gente vai fazer um comparativo. A gente vai comparar com quem isso daqui? A gente vai comparar com o raio. Então, de acordo com a reta que a gente tem, de acordo com o raio, de acordo com essa distância, a gente consegue falar se essa reta ela é externa, ou seja, não toca em nenhum ponto, se ela é secante, toca em 2 pontos, ou se ela é tangente, toca num único ponto. Então, vamos ver isso. Se a gente estiver pensando numa reta externa à circunferência, então vamos novamente aqui, vou passar uma reta externa, ó. Percebam que essa reta é externa, ela não tocou em nenhum ponto. Então, olha lá, vou até marcar novamente aqui, ó. Eu tenho uma reta que é externa. A minha pergunta é, como que eu sei que uma reta ela é externa? Bom, dá para a gente perceber que se eu quiser calcular a distância, e lembrando, né, que distância é sempre aquela que forma 90 graus, o que eu posso falar dessa distância entre o nosso centro C e eu vou colocar aqui, ó, a nossa reta R? O que eu posso falar da distância entre o centro e a reta no caso de uma reta externa? Olha lá, até aqui não seria o raio? Então, a gente pode falar que se eu tenho que a distância entre o centro e a reta for maior que o raio, se essa distância for maior que o raio, o que significa? Significa que essa reta ela é externa. Então, novamente, da mesma forma que a gente trabalhou a ideia do ponto, a gente vai trabalhar agora. Calculou a distância que a gente viu no slide anterior entre a reta e o centro. Se essa distância for maior que o raio, a gente pode afirmar o quê? A gente pode afirmar que essa reta ela é externa. Então, primeira situação que a gente tem. Vamos pensar numa outra situação. Ah, se tiver uma reta secante. O que é mesmo uma reta secante? Reta secante é aquela que toca em 2 pontos da circunferência. Olha lá o que acontece. Eu tenho centro, eu tenho uma reta, ela é secante. Aqui a gente vai calcular a distância. Então, eu tenho a distância entre o centro e a reta R. O que a gente pode afirmar disso daqui? Que essa distância ela tem que ser menor que o raio, ó, porque ela está passando por dentro da circunferência. Se ela está passando por dentro da circunferência, ela tem que ser menor que o raio. E se ela estiver passando sobre o centro? A reta continua sendo secante? Continua. Daí a distância é zero, porque está passando exatamente sobre o centro. Ou seja, para a gente calcular a distância entre o centro e a reta R, se isso for entre zero e o raio, então olha lá, isso daqui está entre zero e o raio. Por que eu coloquei igual? Porque pode ser zero, está passando sobre o centro. E tem que ser menor que o raio, não pode ser igual ao raio, tem que ser menor que o raio. Se isso acontecer, a gente tem uma reta que a gente chama de reta secante à circunferência. E o que significa isso? Toda reta secante ela toca em 2 pontos da circunferência, sempre. A reta externa não toca em nenhum ponto. Então, essa é a outra possibilidade que a gente tem quando trabalha a distância entre reta e circunferência. Se tocar em 2 pontos, essa distância está entre zero e o raio. Uma distância não pode ser negativa. Ah, mas e se a gente for abaixando, ela estiver do lado de cá, aqui para o lado de baixo? Tudo bem, a distância continua sendo positiva e menor que o raio. Então, essa é a possibilidade de quando a gente tem uma reta secante à circunferência. Vamos pensar na nossa última hipótese. Na nossa última hipótese, a gente está falando que uma reta ela é tangente. Se a reta é tangente, significa que toca em um único ponto. Então, isso a gente leva em consideração. Toca num único ponto. A gente pode passar essa reta aqui, por exemplo. Ó. Ela veio, passou aqui, ó, tocou num único ponto. Isso é o que a gente chama de reta tangente. Então, se eu tenho essa reta R e tenho o centro da circunferência, o que a gente pode afirmar? Que a distância que tem, ó, que também forma, é sempre perpendicular, sempre forma 90 graus, a distância entre o centro e o raio
tem que ser entre o centro e a reta, tem que ser exatamente o quê? Tem que ser exatamente a medida do raio. Então a gente pensa que essa distância entre o centro e a reta tem que ser igual ao raio. E daí lembra que a gente falou que são as únicas 3 possibilidades? Se isso acontecer, a gente fala que essa reta ela é tangente, à circunferência. E o que é uma reta tangente? Que toca em um único ponto. Então, as 3 situações. Reta tangente toca num único ponto, a distância é exatamente o raio. Reta secante toca em 2 pontos, a distância está entre 0, inclusive o 0, até o raio. E reta externa, a distância é maior que o raio. Então, vamos fazer uma revisãozinha, né? Um resumo disso daí. Se a gente for pensar num resumo para isso que a gente falou, como eu estou trabalhando com distância, significa que tem que ser maior que 0, e a referência que a gente utiliza é exatamente o raio. Então, a gente tem qualquer valor positivo para o raio, porque raio é uma distância, a partir do 0. Se for, vamos ver, exatamente 0, olha lá, exatamente 0, bolinha fechada, até o raio, até encostar aqui, mas não tocar lá, a gente fala que essa reta ela é secante. Tá lá. Vai ter 2 pontos em comum. Se essa reta for exatamente o raio, olha lá, exatamente sobre o raio, a gente vai falar que essa reta ela é tangente. Vai tocar num único ponto. E se for qualquer valor a partir do raio, e daí pode ser infinito, não importa, qualquer valor a partir do raio, a gente fala que essa reta ela é externa. Então, isso daqui é um resuminho que a gente tem do que pode acontecer quando a gente compara um ponto e uma reta e uma circunferência. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula a respeito de reta e circunferência, a posição que existe entre elas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.